Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Luís com o tema SEO depois do vírus Covid 2019, como recuperar. Neste webinar iremos abordar diversas estratégias que podem ser aplicadas nas empresas em tempos de crise, como a que vivemos neste momento. Iremos também analisar casos de estudo e abordar temas muito práticos que são sem dúvida muito convenientes para saber o que pode fazer durante e depois desta pandemia em termos de SEO. Antes de perguntarem quem está a falar, o meu nome é Clara Ferreira, Senior Account Manager na Luís em Portugal e vou ser a moderadora do webinar de hoje. A Luís desenvolve regularmente webinars que abordam tópicos de marketing integrado e digital, por isso continuem a acompanhar-nos em teamluis.com/pt ou nas nossas redes sociais, nomeadamente Facebook, LinkedIn e Twitter. Antes de começarmos e enquanto esperamos que todos se juntem a esta sessão, gostaria só de relembrar que a duração do webinar será de aproximadamente 30 minutos, com mais 10, 15 minutos para questões no final. Caso tenham alguma dúvida no decorrer do webinar, sintam-se à vontade para enviar as vossas questões via chat e responderemos a todas se possível. Informar também que ao longo desta sessão teremos duas pools nas quais gostaríamos muito que participassem. Demoram 2 segundos apenas e ajudam-nos a entender o nível de cada um no processo de marketing, mas também a perceber se ainda estão todos de facto acordados. Finalmente, esta sessão será gravada e partilhada por todos os presentes aqui hoje, juntamente com o nosso último white paper, 5 ações que todos os marketeers deveriam implementar. É um white paper bastante útil e que contém as ações que algum dos melhores líderes de marketing estão a implementar neste momento. Sem mais demoras, passo então a palavra ao nosso orador, o Rui Pinto, que irá fazer uma breve apresentação. Olá, Rui. Olá, Clara. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado por terem tirado um pouco da vossa manhã para se juntarem a nós. O meu nome é Rui Pinto, sou Senior Digital Executive na Luís Portugal. Faço parte da equipa da Luís há cerca de 2 anos e tenho vindo a desenvolver projetos ao nível da estratégia digital, campanhas pay-per-click, análise de dados, content marketing, mas sem dúvida que a minha grande paixão sempre passou pelo SEO. No webinar de hoje iremos falar de diversas estratégias que podem ser aplicadas num momento fora do comum como o que estamos a viver neste momento. Todas as economias têm vindo a ser atingidas de alguma forma e, como consequência disso, muitos orçamentos de marketing foram cortados em prol de áreas vistas como mais essenciais. Ora, no que diz respeito ao SEO, essa interrupção, ainda que temporária, poderá ter efeitos muito negativos. Quem trabalha na área digital sabe bem que as posições orgânicas no Google não se ganham em 2 dias. É uma tarefa que exige trabalho contínuo e também muita dedicação e, tendo isso em conta, parar por completo poderá originar perdas que depois no futuro irão demorar muito tempo até que sejam colmatadas. Iremos falar um pouco sobre o framework CRC, analisar algumas táticas de SEO para as fases de crise e recuperação, que irei explicar mais tarde no que é que consistem. Analisar também alguns case studies que foram elaborados e que se focam no resultado da aplicação dessas táticas e depois, para terminar, iremos ver quais as armadilhas e aprendizagens que podem ser retiradas e terminamos a nossa sessão com alguns minutos para perguntas e respostas. Iremos então começar pelo framework CRC. O conceito de CRC, começámos a pensar sobre ele no momento em que a pandemia atingiu o mundo e alguns clientes vieram falar connosco para obter algum tipo de aconselhamento e orientação sobre que passos deveriam tomar nas diferentes fases da evolução da pandemia e evolução económica. Era necessário dar alguma resposta durante a fase mais aguda da crise, mas também durante a fase intermédia e agora na fase de recuperação barra crescimento pela qual estamos a passar. Os objetivos eram claros e passavam por capitalizar e retomar o negócio habitual o mais rápido possível, uma vez que o pior já estivesse terminado. Passámos assim a aplicar um framework CRC que agrupa as medidas a tomar nas fases de crise, recuperação e crescimento. O framework CRC é uma abordagem típica, multicanal e integrada para pensar um pouco no marketing como um todo, mas também o que aqui é diferente é que priorizamos diferentes canais em diferentes fases durante o processo. No início da fase da crise, o website, SEO, o local e conteúdo são sem dúvida a melhor forma dos seus clientes divulgarem a sua informação ao público. Não só mantendo o site, mas também continuar a apostar no aumento da relevância digital, adicionar conteúdos que sejam de alguma forma relacionados com o vírus,
ter a certeza que os dados locais e maps se encontram atualizados e, claro, continuar a desenvolver conteúdo fresco e relevante. Não é uma tarefa fácil, acho que todos nós passamos um pouco por isto nas últimas semanas, mas é uma ajuda preciosa para a entrada no passo seguinte. Estamos agora a entrar na fase de recuperação e, após as aprendizagens que já tivemos, é chegada a hora de descobrir como ajustar o nosso negócio e como podemos oferecer os nossos serviços aos nossos clientes da forma mais eficaz. Durante esta fase ainda não fazemos viagens de negócios, não frequentamos eventos presenciais e poderá ser esta a altura certa para olhar para alguns projetos de SEO mais interessantes ou, quem sabe, até um pouco mais demorados, que já estão na nossa lista de espera há algum tempo e normalmente não entram na nossa lista de prioridades. Estamos a falar de, por exemplo, investir em schema markups, em AMP, desempenho, experiência do utilizador e, se o fizermos bem, poderemos colher os frutos na fase de crescimento daqui a alguns meses e depois levá-los até 2021. Este é então o nosso framework CRC. Iremos focar-nos em 5 dos 12 tópicos que apresentamos aqui e são eles: ofertas, schemas, local, AMP, FAQs e voz. Em que, pronto, este último item agrupámos tudo num único item porque estão mais ou menos relacionados. Começamos então pelo primeiro, desenvolver ofertas. Julgamos que este seja o primeiro foco depois da crise e depois de todas as lutas que as empresas tiveram que passar. O primeiro foco será desenvolver melhores ofertas e serviços para os seus clientes. E a forma de fazer isso é ouvir, entender e combinar aquilo que fazem com aquilo que eles dizem que estão a necessitar. Portanto, juntar um pouco aquilo que são os nossos serviços e de que forma é que podemos ajudar os clientes naquilo que eles precisam neste momento. Isto é particularmente importante agora que as coisas estão, de certa forma, mais perturbadas e a mudar tão rapidamente. Mas então, onde é que podemos obter essa informação? As fontes típicas são consultas de pesquisas, Google Trends, fóruns, redes sociais. Aqui, um dos tópicos que normalmente é muito descurado são as pesquisas. Se tivermos uma ferramenta de analytics, como o Google Analytics, por exemplo, é possível consultar o que as pessoas estão a utilizar para chegar até nós e, de qualquer forma, todas as outras fontes são igualmente boas e, se conseguimos reconhecer algum tipo de padrão e perceber o que as pessoas estão a querer, podemos ajustar a nossa oferta de acordo. Algo que também poderá ser interessante, dada a forma como a pandemia se tem vindo a espalhar pelo mundo, é olhar para os outros países em busca de bons exemplos. Dado que a China, a Coreia, Singapura, Hong Kong já passaram por um padrão semelhante, podemos olhar para algumas empresas que existam dentro da nossa indústria e copiar ou adaptar algumas dessas ideias e trazê-las para o nosso mercado de forma mais rápida. Então, o que é que tem sido feito e sofrido alterações de alguma forma? Para organizar estas ideias e categorizar os serviços, separamos os itens em 5 categorias. Começando pelos serviços, obviamente as horas têm mudado, uma vez que as pessoas estão a recorrer quase que por obrigação a plataformas digitais, seja para reuniões, conferências ou até aulas de ginástica, por exemplo. Também as entregas mudaram radicalmente, com todas as regras que têm sido impostas nos vários serviços, como a Glovo ou o Uber Eats, ou até nos takeaways presenciais, diretamente nos restaurantes. Olhando para os produtos e a forma como os menus são disponibilizados em muitos restaurantes foi radicalmente alterada também. Estão agora disponíveis em alguns estabelecimentos via QR Code, normalmente nas mesas. E também foram criados mais e diferentes ofertas combinadas para incentivar a compra. Os incentivos foram algo também muito utilizado no momento mais crítico. Muitas páginas de cursos online disponibilizaram os seus cursos de forma gratuita ou reduziram substancialmente os seus preços, como de forma de persuadir um novo público digital que não existia até então. E as subscrições e programas de loyalty que foram criados foram muito úteis para que os clientes continuem a ser clientes durante a fase de crescimento e daí em diante. Os tipos de pagamento que também tiveram de se adaptar e fruto de um grande incentivo à não utilização de dinheiro nos pagamentos para não propagar o vírus, os cartões contactless e o sistema MBWay
foram sem dúvida dois recursos essenciais nesta pandemia que provavelmente irão mudar os hábitos de hoje em diante. Por fim, em termos de mensagem, alguns designs e funcionalidades tiveram também de sofrer alterações, e isto inclui cabeçalhos, imagens, toda a secção de FAQs e também os call to actions. Vamos então ver uma muito boa campanha que foi feita por uma cadeia de restaurantes também muito conhecida, que é o Papa John's, e que foi criada especificamente para esta situação do Covid-19. O serviço de entregas do Papa John's representa uma grande parte da sua receita. No entanto, perceberam que os clientes, embora estivessem acostumados a receber pizza em casa, tinham algumas preocupações relativamente à transmissão do vírus pela comida, pela caixa, pelos estafetas também. Tendo em conta esta situação, o que eles fizeram foi desenvolver rapidamente um sistema de produção sem toque e um método de entrega que, de certa forma, acalmasse os receios dos clientes. E colocaram tudo isso na página online. Criaram uma página, neste exemplo podemos ver, esta diz respeito à cadeia, mas nos Estados Unidos. Esta página ficou posicionada precisamente onde todos queremos ter os nossos conteúdos, portanto ficou na posição 0, e aqui esclarecia tudo o que estava relacionado com a modalidade contactless. Essa própria página continha um título elucidativo, um vídeo de campanha, tinha um bom grafismo e a respectiva explicação. Portanto, era uma página muito simples e bastante clara. No momento da crise, atualizaram também imediatamente o título do restaurante no Google My Business para que indicasse que apenas estavam disponíveis as modalidades de entrega ao domicílio e takeaway, indicando também onde poderiam ser feitas as encomendas, neste caso diretamente com eles ou com a Uber Eats. Algumas oportunidades que puderam ser identificadas neste caso são, por exemplo, a não utilização de uma meta description adequada. Podemos ver que na imagem que, além de demasiado longa, esta contém a proposta de valor do Papa John's e descreve aquilo que fazem. No entanto, para esta campanha em específico é pouco dirigida. Por sorte, o Google já é suficientemente inteligente e ignorou esta descrição. Portanto, se fizermos uma pesquisa neste momento por esta campanha, o que irá aparecer será um conteúdo extraído diretamente da página e não esta meta description. Também não existe qualquer código de schema aplicado a esta página e não existe uma secção de FAQs, que tipicamente é ótima para retirar algum trabalho do staff e realmente, se for muito completa e extensa, poderá abordar todas as questões mais habituais. Apesar disto, no geral, foi uma campanha muito bem implementada, desenvolvida bastante rápido e, tendo em conta a situação, é um exemplo do que é uma boa resposta às necessidades dos clientes. De seguida, vamos olhar para outra campanha, esta implementada pela McDonald's Portugal. Também aqui surgiram preocupações semelhantes ao caso anterior, mas a abordagem foi ligeiramente diferente. As páginas dedicadas às entregas ao domicílio e as informações importantes relacionadas com o Covid-19, que contém toda a informação sobre os procedimentos que já foram tomados, estão sem dúvida bem posicionadas. Todo o grafismo também é bastante elucidativo, o próprio design da página é simples, o suficiente para que a mensagem seja passada de forma clara e inequívoca. E depois, na secção de Google My Business, embora não estivesse tão claro que este restaurante em específico estava fechado, existia a indicação de que as encomendas só poderiam ser feitas no Uber Eats. Portanto, este ponto positivo é um ponto positivo, mais ou menos. Algumas oportunidades para esta campanha poderiam ser o recurso a schemas, que também neste caso não foram utilizadas com todo o potencial, e a falta de uma secção de FAQs dedicada ao tema de Covid-19. Ou pelo menos questões relacionadas dentro da secção que já existe. Portanto, eles já têm uma secção de FAQs, mas depois não tem nada relacionado com este tema. Vemos na imagem que no próprio Google, pronto, ele seleciona as questões tipo, mas nada é dedicado ao Covid-19. Por fim, embora tenha sido criado um vídeo com as regras de higiene e segurança alimentar, a otimização se calhar poderia ter sido um pouco melhor para que este fosse destacado em pesquisas que não apenas as altamente dirigidas à higiene e segurança.
De novo, foi uma campanha muito bem implementada, mas como em tudo, existem sempre pontos que podem ser melhorados. Para pegar um pouco na forma como o conteúdo tem vindo a ser criado, é sem dúvida inevitável que seja feita uma breve análise daquilo que tem sido a evolução dos algoritmos Google. Ao longo dos anos, desde 2008, tivemos alguns dos updates mais mediáticos que passaram a adotar nomes familiares. Na sua maior parte, talvez até ao Hummingbird, ou em português o Beija-Flor, as alterações foram criadas para afetar os chamados batuteios digitais e outros utilizadores que estivessem a tentar enganar o sistema e contorná-lo. A partir de 2015, com o Mobile First e outros pequenos ajustes que foram sendo feitos, com vista a melhorar a qualidade das pesquisas e resultados, isso forçou a criação de ainda melhor conteúdo. Com a saída do BERT, que para quem não sabe é o nome em inglês do Egas, o BERT foi uma mudança significativa na forma como a informação estava a ser organizada. O Google melhorou assim a forma como localizava e conectava certos muito específicos dos sites para melhorar a experiência de consulta. Esta progressão ao longo do tempo leva a que migremos das palavras-chave para uma conversação. As recomendações tornaram-se de certa forma mais simples e claras e basta, coloco aqui umas grandes aspas neste basta criar ótimo conteúdo para que seja relevante, mas ao mesmo tempo é preciso focar na parte conversacional. Desta forma iremos estar a preparar-nos para um futuro em que as buscas por voz já poderão fazer parte da rotina diária. Passando ao próximo tema, que são os esquemas. Esquemas são uma forma de adicionar muito mais informação ao website sem que este esteja exposto diretamente aos utilizadores. São dados que os crawlers, que fazem o rastreio de toda a informação online, devem captar e que permitem aos motores de busca perceber melhor o contexto dos conteúdos. No entanto, desde a criação dos esquemas, a grande questão persiste sempre, que é, será que a utilização dos esquemas está de facto ligado com o aumento das impressões, tráfego e melhoria no posicionamento dos resultados de pesquisa? Ora, com base num estudo feito por uma empresa chamada Milestone, que trabalha nesta vertente, eles fizeram mais de 9.000 implementações e utilizaram uma média de 40 tipos de esquemas. Os resultados foram muito positivos e oscilam entre os 20% a 30% de aumento de tráfego proveniente de esquemas. Isto acontece porque naturalmente o conteúdo está mais visível e as pessoas tendem a clicar nos primeiros resultados de pesquisa ou no que é mais apelativo. De momento existem 229 tipos de esquemas, no entanto esperam-se que no futuro estes sejam muito mais, portanto é uma área que está em constante evolução. Recentemente foi criado um novo tipo de esquema dedicado ao Covid-19, que foi particularmente útil para os serviços de saúde ou ligados ao governo, para informar o Google que existe um determinado conteúdo relacionado com o tema e que merece destaque. Uma das coisas que é interessante é que, à medida que os esquemas têm vindo a expandir-se, podemos ver que, para a generalidade dos websites, existe cada vez mais informação e mais tipos de esquema disponíveis para podermos utilizar. Páginas de FAQs, Q&A, resultados de pesquisa, how-to, ou como fazer. Estes são alguns dos exemplos que podemos implementar e assim ajudar o Google a entender e a contextualizar o nosso website. Com base nos dados, é possível afirmar que esta é uma das técnicas de maior impacto e que resulta em aumentos mais significativos. Como em tudo, existem sempre desafios também e no esquema não deixam de acontecer. A arquitetura é bastante mais complexa do que os metadados que existiam há 20 anos atrás e o código é também mais complexo. Portanto, existem muito mais linhas de código por página. Para além disto, a schema.org, que é quem gera esta questão dos esquemas, de vez em quando faz algumas alterações na sua arquitetura, nas suas guidelines, diretrizes ou nos próprios esquemas, modificam coisas, eliminam outras, adicionam novas e claro que isto depois pode dar origem a erros. Para comatar este erro tem de existir uma cooperação significativa com o departamento de IT
para que de forma contínua eles possam manter os códigos atualizados e sem erros, o que por vezes pode ser um dos maiores problemas e pode ser muito trabalhoso e pode estar aqui bastante tempo perdido para conseguirmos otimizar. Os schema markups requerem um entendimento profundo do negócio para que possamos entender que tipo de schema podemos aplicar a cada tipo de página e depois detalhar ao máximo todos os atributos que sejam possíveis. É desta forma que conseguimos identificar todos os factos e ajudar o Google a recolher esses mesmos factos para os colocar no contexto certo. Claro que isto depois, o resultado vai ser que estes conteúdos vão ganhar maior visibilidade, sejam eventualmente mais atraentes e mais relevantes para quem faz a pesquisa. No slide que estão a ver, isto é um site de hipotecas. Portanto, esta página está dedicada a hipotecas e podemos ver como que um drill down da categoria, das várias categorias existentes até chegarmos à parte que nos interessa, neste caso a mortgage loans. Portanto, começamos por uma coisa, portanto aqui é a parte superior, podemos pensar nisto quase como uma pirâmide que se vai desdobrando de cima para baixo. Portanto, começamos pela coisa, é uma coisa que é intangível, depois temos serviço, um produto financeiro, um empréstimo ou crédito e, por fim, o tal item que nos interessa. Isto em termos de código, podem ver aqui, portanto, aqui é óbvio que não estão todos os esquemas possíveis, mas poderemos ver aqui todo o percurso que tem de ser feito, portanto, todas as fases que vão ter que ser feitas até chegarmos àquilo que queremos. Vamos falar aqui num exemplo de um caso de estudo que queria partilhar convosco, que tem a ver com a SAP. A SAP, que é uma empresa de software já subejamente conhecida no mercado nacional e que dispensa introduções. Sendo uma empresa altamente inovadora, a SAP queria não só trazer tráfego para o seu site, mas também ser líder de mercado. E então decidiram implementar uma estratégia de schema markups para 2 sites. Um dedicado à comunidade de utilizadores e especialistas de produto, que é o answers.sap.com, e o Digitalist Magazine, mais dedicado a thought leadership e que aborda temas como cloud, mobile, big data, entre outros. No primeiro exemplo, vemos claramente um crescimento repentino, quer em impressões, quer em cliques, com os primeiros a terem um aumento de 160% e os segundos a aumentarem 150% em Rich Results. Ou seja, estamos a contabilizar, aliás, não estamos a contabilizar os cliques numa qualquer pesquisa orgânica, mas sim os cliques em resultados fruto da aplicação de schema markups. No segundo exemplo que temos, da Digitalist Magazine, o aumento não foi tão acentuado, também porque este já estava a ser aplicado e não partiu do zero, mas ainda assim verificou-se um crescimento de 41% nas impressões e de 28% em cliques nos Rich Results. A SAP possui agora uma secção de FAQs e Q&As nos resultados de pesquisa e só estas duas representam 60% a 67% do total das impressões em todos os domínios SAP. Com estes resultados tão extraordinários e tão relevantes, a SAP decidiu então alargar a implementação dos schemas a todos os domínios e, de acordo com o seu vice-presidente para Global Digital Marketing, a otimização de 4 milhões de páginas em 7 websites resultou num crescimento de mais de 400% em tráfego orgânico proveniente de Rich Results. Portanto, é sem dúvida um feito. Falando aqui de outro caso de estudo que temos, a Job Rápido. Para quem não conhece, o site Job Rápido funciona como um Trivago, mas para empregos. É um agregador de ofertas de emprego. Esta empresa já se encontra em funcionamento há mais de 15 anos, tem 80 milhões de utilizadores registados, está presente em 58 países, julgo eu, e durante este tempo tem feito um esforço por inovar e acompanhar todas as tendências de mercado. Posto isto, a Job Rápido decidiu que teria que oferecer uma melhor experiência aos seus utilizadores e tornar todo o processo de busca mais simples. Como é que podiam fazer isso? Utilizando um esquema dedicado a ofertas de emprego, neste caso o job posting. Tal como a estrutura que vimos antes, para uma instituição financeira,
esta também é totalmente dedicada a fornecer todas as informações essenciais para o que é o seu propósito. Na sua estrutura podemos ver que contém o título de emprego, se é full-time, se é part-time, a identificação do empregador, requisitos obrigatórios, salário, etc. E pronto, e como resultado disto, o resultado foi francamente positivo. Em alguns países, como Espanha, Nigéria e África do Sul, o aumento do tráfego orgânico foi de 115% e tiveram um aumento de 270% em novos registros provenientes de tráfego orgânico. Obtiveram também uma queda de 15% no bounce rate, ou taxa de rejeição, o que significa que os visitantes também tiveram mais interações no site e a retenção foi melhorada. Permitam-me agora só que faça uma pequena pausa para vos colocar uma questão a título de curiosidade e só para termos uma ideia daquilo que se passa nas vossas empresas. Pedia-vos então que respondessem a uma questão que irá aparecer no vosso ecrã dentro de momentos. E temos hoje aqui presentes várias pessoas de diferentes áreas e indústrias e pronto, e seria interessante perceber qual é que é o panorama geral. Vou-vos dar alguns segundos para que possam votar. Ok. De acordo com as respostas que obtivemos, o sim é de facto muito reduzido, apenas 18% das pessoas responderam sim, e depois temos aqui uma grande divisão entre não e não tenho a certeza. Portanto, o não me admira, porque pronto, esta é uma, é uma, é uma funcionalidade que acaba por não ser muito utilizada, está a ser muito descurada desde há muito tempo, desde que o Schema Markup foi inventado, digamos assim. Ainda vai aparecendo aos poucos, já está a ser muito implementado lá fora, mas cá em Portugal ainda não está a ser assim muito massificado. Também não tenho a certeza, se calhar é porque pronto, as pessoas que estão aqui presentes não estão diretamente ligadas a estas funções e se calhar não fazem ideia. Mas pronto, normalmente é sempre este o feedback que temos, são poucas as pessoas que de facto estão a aplicar Schema Markups nas suas empresas. Passando agora para o próximo tema, que é local. Vamos falar um pouco sobre o local e aquilo que pode ser feito nos perfis de Google My Business. Bom, qualquer negócio, tenha ele um perfil mais local ou até uma grande empresa, pode retirar grandes oportunidades por ter um perfil Google My Business atualizado. Na situação atual que vivemos e pelos exemplos que já vimos antes, é ainda mais importante e pode-se dizer até que, por vezes, um perfil Google My Business é tão importante como o próprio site. Ao efetuar uma busca por uma empresa ou serviço, muitas vezes as pessoas obtêm a informação que necessitam apenas pelo perfil My Business e não precisam de entrar nas páginas. Vejam, por exemplo, o exemplo dos contactos, moradas, números de telefone, como está tudo muito mais acessível e à distância de um clique, que foi apenas a primeira pesquisa, não é preciso entrarmos dentro de um site e entrarmos dentro da secção de contacto. Embora isso também tenha um fator positivo, que estamos de alguma forma existe a possibilidade de retermos pessoas, mas isto também pode ser particularmente útil porque a informação é dada logo no primeiro impacto. Nestes dois exemplos é possível ver como é que podemos tirar partido de um perfil bem configurado e atualizado para esta situação de pandemia. O primeiro exemplo do lado esquerdo é de um restaurante na zona de Lisboa e que tirou partido daquilo que pode ser customizado no seu perfil de My Business. Podemos ver que alteraram o seu nome para incluir as palavras takeaway, pois até há bem pouco tempo essa era apenas uma das duas possibilidades de venda de refeições, e atualizaram as opções de entrega apenas para takeaway. No exemplo à direita, que representa a visão mobile de um perfil Google My Business, temos alguns detalhes semelhantes ao caso anterior, mas aqui a probabilidade de alguém interagir durante mais tempo é superior, tendo em conta que a navegação e as funções são muito mais interativas para uma pessoa que está com o telemóvel na mão e que pretende encontrar ou saber mais informações sobre um determinado restaurante. Aqui é importante ter o horário atualizado
e as alterações que possam estar a sofrer neste momento. Se, por exemplo, a empresa se encontra em funcionamento, mas tem os funcionários em teletrabalho, é possível configurar a opção para temporariamente fechado, por exemplo, mas evitar que os clientes se desloquem até ao local é muito importante. Portanto, apresentar o máximo número de informações possíveis para que os clientes sejam informados da melhor forma. É importante também ter o número de telefone atualizado, as coordenadas GPS, porque se por acaso quisermos fazer um telefonema ou dirigir-nos até ao local, basta escolher essa opção e podemos fazer o telefonema diretamente pelo telemóvel ou aceder diretamente ao Google Maps. Se por acaso não tivermos o controle sobre o nosso perfil Google My Business, o Google pode obter estas informações pela empresa, com base em padrões que observa dos vários utilizadores, com base nas suas pesquisas ou nas informações disponíveis no site. No entanto, isto pode originar resultados imprecisos, como é óbvio. É claro, eu acho que ninguém quer que isso aconteça, portanto, ter o controle é sempre essencial. Vejamos aqui este caso de estudo de uma instituição bancária que, ao serem impostas regras de confinamento e ajustados os horários de abertura ao público, a instituição precisava de informar os seus clientes o mais rápido possível para prevenir as tais viagens desnecessárias aos balcões de atendimento. Qual é que foi a solução? Alterar os horários de abertura e fecho à medida que fossem sendo atualizados e comunicar mais facilmente com os clientes. Foram criados também os posts diretamente no Google My Business. No início não estavam à espera de qualquer tipo de ganhos, esta era apenas uma forma de prestar um melhor serviço. No entanto, como podemos ver, o impacto que estas medidas tiveram no Google foi sem dúvida excelente. As visitas ao Google My Business, aliás, as visitas não, as visualizações Google My Business subiram 10 vezes, as ações que os utilizadores tinham na página aumentaram 31% e o número de telefonemas aliás, peço desculpa, subiu 63%. Este é sem dúvida um exemplo clássico de quando fazemos as coisas bem feitas e com empatia, automaticamente os clientes vão recompensar-nos por isso e reconhecer o esforço que estamos a ter para com eles. Este segundo exemplo aconteceu um pouco antes da crise e representa uma cadeia de retalho. Aqui as otimizações foram feitas nas várias lojas do grupo e desde logo observou-se um aumento dos telefonemas e também das encomendas online, chegando até uma subida de cerca de 30%, o que foi de facto muito bom e é um feito muito difícil de conseguir, pois representam milhares de clientes adicionais que foram ganhos. Passando para a secção seguinte, em que vamos falar um pouco de AMP, este tópico está relacionado com mobile. O mobile continua a ser, ou pelo menos deveria ser, o top of mind na maioria das empresas. De ano para ano tem-se vindo a registrar um aumento de tráfego via mobile e em muitas áreas de negócio, ainda que a conversão seja feita num desktop, todo o processo de descoberta e o primeiro impacto é muitas vezes feito via mobile. É aqui que os utilizadores começam por tomar as decisões sobre as marcas e não interessa se são B2B ou B2C, isso é irrelevante. O que importa aqui é que a decisão sobre querer ou não utilizar determinada marca irá ser tomada com base naquilo que experimentam nesse primeiro encontro. Então, AMP significa Accelerated Mobile Pages. E é um projeto que já tem alguns anos, é um projeto open source, desenhado para otimizar a velocidade das páginas em mobile. Basicamente é como se fosse criada uma versão super rápida dos sites, utilizando a caixa do Google, o que leva a que os tempos de download sejam muito reduzidos. Para quem não está familiarizado com este conceito, irei mostrar aqui um pequeno exemplo da diferença entre as duas velocidades. O telemóvel irá fazer um carregamento de uma página web, mas depois, quando utilizamos a versão AMP para a mesma página, o tempo reduz drasticamente. Portanto, esta é a versão normal, aqui para uma marca também que todos conhecemos. Podemos ver esta demora e depois esta é a diferença com a versão AMP. Portanto, é quase instantâneo.
o que se pode verificar, com base num estudo, é que, com base em 12 implementações que foram feitas, este também pela Milestone, em média, as visitas provenientes de dispositivos mobile aumentaram 59%. O tráfego aumentou 34%, as impressões aumentaram 54% e, é claro, tanto a velocidade como o engagement subiram também consideravelmente. Resumindo, os benefícios do AMP são muito relevantes e já foram mencionados. Portanto, maior velocidade, melhor experiência do utilizador como consequência dessa velocidade, a ajuda às páginas não AMP e não mobile, isto porque a página acaba sempre por ser ligeiramente alavancada em termos de SEO e todo o site acaba por obter de alguma forma os seus benefícios. E finalmente o Google recompensa este aumento de performance com um aumento de visitas via mobile. Por fim, o nosso último tópico de FAQs e voz. Normalmente a questão que surge quando se fala deste assunto é quão grande é a relevância da voz. Será que é mesmo verdade que em 2021 50% do tráfego vai ser proveniente pelas pesquisas de voz? Julgo que esta seja uma métrica que normalmente se fala. Julgo que isto não é tão importante e o foco deveria ser outro. O que realmente interessa aqui é perceber onde estão as pesquisas e para onde as pesquisas estão a dirigir. Neste caso, como já falei antes também, estamos a dirigir-nos para pesquisas conversacionais, em que os motores de busca estão altamente dedicados a dar-nos uma resposta cada vez mais precisa. Portanto, afastar-nos cada vez mais das tradicionais buscas baseadas em keywords e caminhamos para um ponto em que vamos escrever exatamente o que queremos perguntar. Ou, no caso das pesquisas por voz, vamos colocar a pergunta diretamente. Julgo que é por isto que a pesquisa por voz não é apenas sobre a voz, mas sim para onde as pesquisas estão a dirigir e de que forma o SEO pode ser otimizado para esta próxima geração. Vou então mostrar 2 exemplos, que já podem ver nos vossos ecrãs, de marcas que estão a fazer isto de forma muito eficaz. O caso da esquerda, uma instituição bancária que tem dezenas e dezenas de FAQs no seu website e que permite que estas questões sejam apanhadas pelos motores de busca e que sejam apresentadas as respostas. No lado direito, o McDonald's a fazer exatamente a mesma coisa, e a razão é que existem 3 elementos que vão ajudar a que o conteúdo seja apanhado. Tem de ter conteúdo no website, criar uma página de FAQs com as questões que o público normalmente coloca sobre o negócio ou sobre a marca. O segundo elemento é certificar-se que tecnicamente o site seja bom e o importante é focar na velocidade e nos esquemas. Estes 2 pontos são bastante relevantes e, por último, o terceiro elemento consiste em criar ações e skills no Google Assistant e Alexa. Julgo que se implementarmos estes 3 elementos, ou pelo menos os 2 primeiros, pois o último poderá ser já demasiado técnico, a probabilidade é que a recompensa seja muito elevada e o esforço seja recompensado. Para resumir tudo aquilo que falámos hoje e separar os temas por bons e maus, os tópicos serão separados aqui por armadilhas e aprendizagens. Na parte das armadilhas, o primeiro ponto é não detectar os sinais dos clientes. Estar distraído ou simplesmente não querer saber é sem dúvida um grande erro. A falta de esquemas ou erros nos esquemas que já estão implementados é algo que também deverá ser evitado. Não querer saturar as Search Engine Result Pages, ou seja, os resultados do Google, digamos assim, com diferentes tipos de ativos e conduzir os utilizadores por esses subcanais de forma orgânica é também uma oportunidade perdida. E claro, se o speed page da versão mobile do site, que pode ser medido, por exemplo, no Page Speed Insight da Google, for abaixo de 65, provavelmente será necessário trabalhar nele. Passando agora para as aprendizagens a retirar, criar e testar novas ofertas, atualizar o Google My Business, mantê-lo atualizado e colocar conteúdo nos Google Posts, implementar ou atualizar as FAQs, implementar, corrigir ou atualizar schemas e, finalmente, utilizar AMP nas páginas que sejam consideradas chave.
Estas foram 5 dicas e espero realmente que possam contribuir de alguma forma para os vossos negócios ou para os negócios dos vossos clientes. Pronto, penso que poderíamos ter aqui um espaço para algumas questões. Clara? Obrigada, Rui. Desculpa, estava sem microfone. Vamos deixar aqui um tempo para poderem colocar as vossas questões. Se ainda não fizeram, não deixem de nos escrever. Temos aqui o espaço Q&A em baixo dos vossos ecrãs que podem selecionar. Rui, avanço já aqui com uma pergunta. Temos esquema de fax ou esquema de Q&A? Deverei escolher um ou posso ter os dois no meu site? Ok, esses dois esquemas são de facto completamente diferentes. Q&A são tipicamente direcionados para um fórum, onde existe conteúdo gerado pelos utilizadores, e os FAQs são para questões respondidas pela própria instituição. Então, ok, na mesma página provavelmente não existiriam os dois esquemas, no entanto podemos perfeitamente tê-los no mesmo domínio e sim, podemos perfeitamente fazê-lo. Ok, obrigada. Temos aqui outra também dentro do mesmo, de facto este tema parece ser o mais atrativo. Onde é que poderei consultar todos os tipos de esquema que existem? Ok, sim, aqui é muito simples também, basta entrar em schema.org e a partir daí existe todo um mundo que pode ser explorado. O que provavelmente poderá ajudar é consultar os esquemas mais populares que estão na página inicial ou julgo que na opção esquemas e ver se algum deles se adequa. Caso não seja nenhum daqueles, só resta mesmo pesquisar e tentar encontrar um que seja à medida. Poderá ser uma busca que demora um pouco, mas com tanta variedade que já existe, é quase garantido que não irá sair de mãos a abanar. Obrigada também, espero que tenha sido respondida na totalidade. Nós estamos mesmo em cima da hora, mas eu gostava só vou só pôr aqui mais uma questão, Rui, por favor. A minha empresa tem vindo a criar bastante conteúdo ao longo dos anos, mas os resultados não têm sido muito positivos. Tentámos até criar conteúdo relacionado com o coronavírus, mas as visitas foram quase nenhumas. O que é que poderei fazer para subir os rankings? Ok, é de facto uma pergunta interessante e tendo o facto de ter sido mencionado o conteúdo dedicado ao Covid-19 é daquelas questões que são muito habituais e que todos os negócios querem. É um pouco complicado responder a esta questão sem analisar de facto os conteúdos em si, mas talvez fosse interessante explorar um pouco aquilo que as pessoas perguntam e aquilo que de facto querem saber. Por vezes criamos conteúdos e pensamos que são os melhores e que são altamente relevantes, mas depois o resultado final não é bem assim. Um bom recurso para isso poderá ser utilizar, por exemplo, o Google Trends para vermos o que está na berra neste momento e qual é que é a tendência. Poderemos ver também a barra de pesquisas do próprio Google, com a funcionalidade do autocomplete de há uns anos para cá, podemos começar a escrever e ver quais são as sugestões que nos vão aparecendo em baixo, sendo que estas são tipicamente as mais utilizadas. E depois existem uma série de outros sites que podemos consultar e que são relacionados com esta questão das keywords e das tendências e se calhar isso de facto será mais fácil fazer isso do que criar conteúdo porque por vezes vemos empresas e mesmo blogs às vezes a criar conteúdo, mas depois o resultado acaba por não ser muito relevante porque ninguém visita esses conteúdos. São coisas muito, quase artigos de opinião que têm relevância num qualquer jornal, num diário de notícias, num Correio da Manhã, onde quer que seja, mas num blog ou numa empresa são coisas que ninguém pesquisa, são coisas que não são propriamente úteis, é uma opinião. Isso é de facto um aspecto muito importante.
Eu lamento, mas nós vamos ter de terminar o webinar de hoje. Temos aqui ainda algumas questões, mas que não vamos conseguir responder em tempo útil durante esta sessão, mas, como mencionámos no início, todas as questões serão de facto respondidas e iremos entrar em contacto convosco por e-mail. Se ainda assim, portanto, se no início do vosso registro, por acaso não deixaram os vossos e-mails, não deixem de nos enviar uma mensagem também, porque gostaríamos de facto de vos poder ajudar. No caso de surgir alguma dúvida após terminarmos este webinar, podem entrar em contato com o Rui através do e-mail que está aqui a aparecer, obrigada, ou através do e-mail geral hellolisbon@timulus.com. Continuem a acompanhar-nos e ao nosso trabalho através da newsletter mensal ou nas nossas redes sociais ou diretamente através do nosso site. Mais uma vez, obrigada a todos por participarem. Estamos certos que vos voltaremos a ver muito em breve. Obrigada. Obrigado.